do seu noivo, sem se distrair com as coisas deste mundo, bendito seja Deus. Nós observamos que na parábola que Jesus falou, 5 daquelas mulheres ali não tiveram o cuidado devido, não tiveram a prudência devida, não tiveram ali o zelo devido, e por conta disto não foi possível a elas participarem da grande festa. Mas aquelas que estavam perseverantes, aquelas que estavam com zelo no coração, aquelas que estavam prudentes, participaram do grande momento, pois o noivo as achou conforme ele queria achar. A igreja, da mesma forma, aguardemos com perseverança, aguardemos com zelo, aguardemos com o coração, engraçados pela chama do Espírito Santo, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva, pois ele assim deu a garantia de que a noiva um dia ele voltaria para buscar, de que a noiva um dia seria levada por ele à casa do Pai. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Quem está aguardando a volta do noivo, quem está aguardando a volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, aguardando pela volta do noivo, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Nós dissemos aqui que a noiva, ela é apresentada, a igreja, perdão, ela é apresentada como uma noiva. Se a igreja é apresentada como uma noiva, a noiva aguarda a chegada do noivo. Bendito seja Deus. Quantos eram as virgens aqui da parábola? Quantos eram, meus irmãos? 10. Quantas estavam aguardando a volta do noivo, a chegada do noivo? 5. As 10. Todas elas estavam aguardando a chegada do noivo. Aqui nós observamos que a igreja apresentada como noiva, e agora nós estamos dizendo que a noiva, ela deve aguardar a chegada do noivo. Quantas eram as virgens? 10. Quantas estavam aguardando o noivo? 10. Porém, meus amados e queridos irmãos, nós olhando para o texto sagrado, olhando para a cultura lá judaica, daqueles tempos, nós observamos que a espera dessa noiva, a noiva aguardando, ela não podia aguardar de qualquer forma, ela não podia esperar de qualquer jeito, ela deveria aguardar com pureza, com santidade e com prudência. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Diga-se comigo bem forte: pureza, santidade e prudência. Olhando para a parábola, nós observamos que as 10 estavam aguardando a chegada do noivo. Porém, 5 delas não foram prudentes, 5 delas não tiveram zelo, 5 delas não tiveram o cuidado, não tiveram a perseverança que deveriam ter. Por isso, não participaram daquele momento. A noiva de Cristo, que é a igreja, a noiva de Cristo que está aguardando a volta do noivo, a igreja de Cristo nesta terra, ela deve aguardar a volta de Jesus, mantendo-se pura, bendito seja o nome eterno do Senhor, mantendo-se santa, bendito seja o nome do nosso Deus, e mantendo-se imaculada, bendito seja o Senhor. As cinco virgens loucas, insensatas, faltou algo para que elas
a água do caju caiu, porque se pegar na roupa, já era. Se pegar na calça, já era, acabou manchado. Não limpa mais. Não vai sair. Não tem quem tire. Irmãos, é uma coisinha tão simples, a águazinha do caju, né? Docinha, boa da gente beber, é agradável. É uma coisinha assim, quase que transparente, mas na hora que bate na roupa, acabou. Mancha. A igreja de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, que está aguardando a volta do noivo, ela precisa aguardar esta volta de maneira pura, santa e imaculada. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, bendito seja o nome eterno do Senhor, e o versículo de número 27. Observe conforme o apóstolo Paulo diz. Ele diz da seguinte maneira, vamos ler a partir do versículo 25. Ele diz assim: vós marido, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o versículo 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Olha, irmãos, essas cinco virgens aqui nécias, elas foram repreensíveis naquele momento. O apóstolo Paulo escreve dizendo que Jesus mesmo morreu pela sua igreja para santificar, purificando-a pela lavagem da água, para se deixar santa, pura, sem mácula, sem nenhuma mancha, e para que esta igreja seja santa e irrepreensível. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Ao aguardarmos a volta do noivo, estejamos em pureza e santidade. Bendito seja Deus, quem está mantendo suas vestes santas e limpas para a volta do noivo. Aleluia. O noivo já pagou o devido preço. O compromisso já foi firmado. E isto é a garantia de que ele vai voltar. Olha, quando havia lá o compromisso, a noiva poderia ficar ciente. O tempo poderia passar o tanto que passasse, mas ela sabia o quê? Que o compromisso estava firmado e isto era a certeza de que o noivo iria buscá-la. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós celebramos a Deus, pois nós devemos manter-nos sempre firmes na espera do noivo, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus abriu de braços abertos, disse: está consumado. O apóstolo Pedro escrevendo disse que não foi com coisas corruptíveis deste mundo, como ouro ou prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus, foi o derramado precioso sangue de Cristo, foi o verter do sangue do Cordeiro, o preço pelo resgate da noiva. Bendito seja Deus, o preço já foi pago.
versículo de número 26. Nós estaremos lendo o texto sagrado, orando ao Senhor.